Abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. O relato da ressurreição de Jesus. Quando ele se encontra com os discípulos no caminho de Emaús. A partir do versículo 13, a gente vai estender a leitura até o versículo 48. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Desde o versículo 13 até o versículo 48. Vamos ler com atenção essa história. Mesmo que a gente conheça, talvez assim um detalhe, uma palavra, pode ser que ela abençoe seu coração profundamente. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram ele para ser condenado à morte e o crucificaram. Você ignora isso? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele, Jesus, menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvida aos vossos corações? Vede as minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo.
Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, veja só, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Amém. Vamos orar. Ó Deus, eu te peço graça e misericórdia. Esse texto é tão lindo, Senhor. E é bem capaz que na minha pequenez eu termine estragando a beleza desse texto. Mas se teu Espírito me usar, Pai, e também se teu Espírito ungir o coração dos meus irmãos, esse texto de uma narrativa tão linda, vai ficar ainda mais lindo, porque nós vamos entender como uma verdade interior. E é isso que eu te peço, Deus, que vá mais além do que é o relato, do que o texto. E como o Senhor fez com esses discípulos, o Senhor faça o nosso coração ser aquecido pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Ok, você ouviu o relato. A história é simples. 2 discípulos estão voltando para casa desanimados. E Jesus aparece, mas eles estão tão tristes que de alguma maneira eles não conseguem reconhecer que é Jesus. Essa é basicamente a história. E Jesus pergunta para eles assim, porque está visível o desânimo deles, pergunta assim: por que é que vocês estão assim? O que é que aconteceu com vocês? E eles respondem até de forma certamente ríspida: assim, você por acaso estava em outro lugar? Porque em Jerusalém todo mundo fala a respeito do que aconteceu nesses últimos dias. E diz: olha, a gente perdeu a nossa esperança. Esse relato é tão poderoso, irmãos. Aqueles discípulos tinham convivido com Jesus. Eles tinham visto a própria vida eterna. Porque a vida eterna é essa, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro. Mas que conheçam a Jesus Cristo, a quem foi enviado pelo Deus Pai. E eles conheceram Jesus, e provaram Jesus, e desfrutaram do aconchego, do acolhimento do próprio Deus na terra. Eles provaram as virtudes de Jesus. Isso é tão inebriante. Eu não consigo nem imaginar aqueles 3 anos, sentindo o cheiro de Jesus, as palavras de Jesus sendo ditas assim, no travesseiro. Como deve ter sido lindo e carinhoso cada envolvimento com Jesus. Mesmo quando ele falava a verdade dura, e mesmo quando ele parecia ríspido, tinha doçura como favo de mel na sua boca. E no entanto, esse encantamento todo que eles presenciaram, que eles provaram, que eles desfrutaram, parece que de repente, como num passe de mágica, se perdeu e a desesperança tomou conta. E a alegria da salvação já não existia mais. Eles estavam como qualquer um, ou como todos os demais. Não conseguiam mais crer. Não conseguiam mais se envolver. Eles estavam à margem da história. Ou, numa outra linguagem, eles estavam vivendo a sua própria história. Não aquela história tão fabulosa de Deus entre os homens. A história do Evangelho, a história da vida de Deus. Agora era a vida comum e insignificante que qualquer um pode viver. E é por isso que eles estão voltando para as suas próprias vidas. Esses homens exemplificam todos os demais discípulos, porque cada um deles também voltou para a sua própria vidinha medíocre, onde não existia essa poderosa vida de Deus, esse sabor do extraordinário, o sabor do sobrenatural. Agora que eles estão assim desiludidos,
eles são ásperos, ríspidos, ignorantes, insensíveis. Com os olhos embotados, eles não conseguem ver a própria vida. Ela se apresenta no meio deles, ela conversa com eles, mas eles não conseguem ver. E aqui o texto parece nos mostrar por que eles não conseguem ver. Eu acho que tem duas coisas que fazem esses homens ficarem como que cegos na presença de Jesus. Perceba que o texto diz para nós, que eles falam assim para Jesus: por acaso você não sabe das últimas notícias? Notícias, más notícias. Coisas que são capazes de fazer o nosso coração, a nossa mente ruir. Más notícias. É impressionante porque o Evangelho é boa notícia. O Evangelho é uma notícia que transforma a vida da gente porque ela é boa. Mas o Evangelho ou a presença de Deus conosco pode ser de alguma maneira revertida, subvertida pelas más notícias. E quem não sabe das más notícias, as últimas notícias que se passaram na nação brasileira? Por acaso você é ignorante e não percebeu? Você não viu o que aconteceu no Supremo Tribunal essa semana? E quem não sabe das últimas notícias a respeito daquele grupo de amigos de Temer que foi preso, e a gente fica na insegurança a respeito do que será? E quem não sabe das notícias a respeito do ex-presidente Lula e de tudo o que envolve essa personalidade? E quem não sabe das notícias a respeito desse ano como um ano eleitoral, e que de alguma maneira também é um ano de Copa, e parece que as duas coisas se comungam para que usurpe de nós a vida do Evangelho. Porque a gente vai sendo levado por notícias. Todos nós somos levados por notícias. As notícias têm um poder de impactar a gente. As más notícias parece que têm o poder de embotar os nossos olhos e não nos deixar mais ver a vida. As notícias que eles tinham eram reais, mas havia um problema com o entendimento a respeito das notícias. Ou seja, conquanto as notícias reais sejam árduas e duras, a maneira como interpretamos essas notícias é que podem fazer a diferença entre a gente não ver mais a vida de Deus ou a gente continuar vendo a vida de Deus. Eles não conseguiam ver mais a vida de Deus porque as notícias que eles receberam, que eram reais, para eles não era o fato da profecia. Não havia esperança, porque aquele homem que era tão maravilhoso, que a gente sentiu o cheiro dele, que a gente presenciou os milagres que ele falou, a gente presenciou as obras que ele fez, a gente presenciou a palavra que ele disse em cada momento, aquele homem não está mais entre nós, ele morreu. É um fato. Mas esse mesmo homem tinha dito pelo menos por 3 vezes, que estão registradas nas Escrituras: ao terceiro dia eu ressuscitarei. E conquanto ele dissesse essas palavras, não fizeram o mínimo sentido, quando eles estavam debaixo das notícias, das más notícias. É quase como se a gente tivesse uma capacidade de selecionar quais notícias a gente vai dar crédito. Porque profecia, ou as verdades espirituais, ou as notícias de Deus para nós, é quase como se a gente dissesse assim: não sei se é bem verdade, não sei se dá para crer, mas as notícias que nos parecem bem reais, essas notícias que são as más notícias, elas são capazes de fazer a gente se desestabilizar e perder a alegria, perder a esperança. A história diz aqui que o segundo motivo pelo qual eles são assim, com os olhos embotados, o texto diz para nós, é que eles tinham uma esperança a respeito de Jesus, que era uma esperança enganosa. E essa esperança enganosa a respeito de Jesus cegou os olhos dele. Se você der uma olhada, você vai perceber, ele diz, versículo 21, por favor, dê uma olhada, versículo 21. Ora, nós esperávamos, veja aí, qual era a esperança deles em Jesus? Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Essa é a notícia verdadeira, mas a hermenêutica, a interpretação dessa notícia está errada. Eles estão dizendo assim: nós esperávamos que
que através dele, desse homem bom, generoso, esse homem sábio, esse homem poderoso em palavras e em obras, nós esperávamos que viesse um novo tempo para a nação. Nós esperávamos a redenção da nação. É impressionante que a palavra que eles estão usando aqui é justamente a obra que Jesus fez. Jesus redimiu aqueles que foram salvos. No entanto, eles estão usando a palavra redenção no sentido simplesmente político. Em outras palavras, a hermenêutica deles a respeito da fé em Jesus, da presença de Deus entre eles, não era a hermenêutica que fazia com que o coração deles estivesse em Deus, mas era a hermenêutica de que eles queriam algum político, alguém que fosse bom e competente o suficiente para fazer o povo, a nação, ter um novo tempo. É por isso que o israelita é chamado de um povo messiânico, porque eles esperam no Messias a ideia não da redenção espiritual, mas de uma redenção física, existencial, onde a nação se torna poderosa, rica, se torna potentosa, se torna boa de se viver e de se morar, por causa do status quo que ela adquire. Nós esperávamos que ele viesse a redimir Israel. Mas agora a gente está decepcionado, porque a nossa esperança foi para o beleléu. O que é que vai ser de nós agora? Aquele cara era o cara, mas ele morreu. Impressionante, porque no relato eles dizem assim, é bem verdade que aquelas mulheres foram lá e viram os anjos e ficaram relatando para nós que os anjos disseram que ele ressuscitou. Também é bem verdade que alguns de nossos irmãos, dos discípulos, foram lá e não viram um corpo, só viram lá um manto. É verdade, essas coisas de fato aconteceram, mas nós não cremos. Porque nós cremos nas notícias más. Porque nós interpretamos Deus, o seu evangelho, a sua presença real entre nós, apenas para que a gente tenha uma vida confortável. Apenas para que a gente tenha uma redenção existencial e não uma redenção total. É isso. O que encapsula o coração desses homens, o que torna o coração desses homens endurecido, mesmo que eles conviveram tanto com Jesus, é que eles conviveram o tempo todo com Jesus sem nunca terem uma revelação de quem de fato era Jesus. Jesus era o Salvador do mundo. Jesus era Deus entre os homens. Jesus era quem transformaria o coração de pedra em coração de carne e faria com que o povo finalmente desfrutasse aqui na terra da real presença de Deus entre os homens. Ele era o Emanuel. Mas eles misturaram tudo. A mesma paz que Jesus diz para os discípulos quando aparece no meio deles, paz seja convosco, era a paz que Jesus trazia com a sua presença. Não era uma paz porque não houvesse pessoas contra Jesus, não era uma paz porque ele tinha conforto, mas era uma paz porque havia Deus presente, enchendo o coração daqueles homens na pessoa de Jesus. Mas quando Jesus se retirou fisicamente por causa da morte, essa paz deixou de acontecer no coração deles, porque eles não tinham olhos para ver. Sejam os discípulos que estavam no caminho de Emaús, ou os discípulos que estavam reunidos no meio do qual Jesus apareceu. Não tinham olhos para ver. E é impressionante que tudo isso tem a ver com a ressurreição. Porque eu e você podemos crer que Jesus morreu na cruz. Podemos viajar e ver o espetáculo da paixão de Cristo como eu já fiz. Nós podemos assistir na televisão filmes cristãos que relatam até com fidelidade o que aconteceu naquela cruz. Nós podemos nos emocionar e crer que finalmente Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas se a gente não crê na ressurreição, se a gente não crê na mensagem completa, que ao pagar a dívida dos nossos pecados, Ele venceu a morte. E ao vencer a morte, Ele nos indica que há uma vida para além da morte. Há uma vida eterna, poderosa, na presença de Deus, a todos os que creem. E não apenas aqui e agora, mas eternamente essa vida já está posta sobre nós.
Mas quem creu nessa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Essa é a pergunta que o profeta Isaías fala, perguntando a respeito dessa redenção. Porque esses discípulos viram tudo. Eles viram a cruz, eles viram o sangue, eles viram o último suspiro, eles ouviram as palavras que saíram da boca de Jesus. Eles só não criam nas Escrituras. Eles só não criam nas promessas. Eles só não criam no que Deus havia revelado a respeito daquele Jesus. Isso me faz perguntar primeiro para mim e depois para você. Nós temos crido, irmãos? Temos crido nas palavras bíblicas que estão descrevendo Jesus nos profetas, nos salmos, nos livros históricos? Nós cremos. Nós cremos nos evangelhos, nós cremos no Novo Testamento. Essas palavras de Deus para nós, ainda são para nós doce, saborosa, e mais do que relatos e histórias que aprendemos, mais do que teologia e doutrina que ensinamos, isso é para nós revelação do Deus vivo. Eu faço essas perguntas para mim, porque o texto diz para nós o seguinte: Jesus caminhava com eles pessoalmente, fisicamente. Era a melhor notícia que eles poderiam ter em toda a história do universo. Eu fico pensando, meu Deus, será que Jesus não está entre nós assim? E a gente está tão cego que a gente não vê. Estamos cegos por causa da nossa hermenêutica, ou por causa da nossa falta de fé. Será que a presença de Jesus não é tão real quanto se fez naquele dia entre aqueles discípulos, mas nós não conseguimos ver por causa dessa constante tristeza, ou porque as más notícias regem mais a gente do que a fé e do que a palavra de Deus? Porque o texto diz para nós que Jesus, andando com eles, pararam. Meu Deus, tem 3 pessoas conversando, caminhando, eles param, mas eles não conseguem ver Jesus. Porque tudo bem, enquanto estão caminhando, talvez assim, olhando para o caminho, eles não conseguissem ver quem está do lado. Mas ainda era dia. Mas veja só, irmãos, pararam e não conseguiram ver. E o texto diz, eles mesmos falam, declaram isso, que era enquanto Jesus lhes expunha as Escrituras, tudo o que Deus tinha falado a respeito de Jesus. Isso me faz ver que o que tira as escamas da fé, o que faz a gente ser despertado espiritualmente, é a revelação de Deus para nós pelas Escrituras. Porque Jesus pode sentar-se ao nosso lado e a gente não perceber. Jesus pode nos abraçar calorosamente e a gente não perceber. Jesus pode fazer milagres, pode fazer grandes coisas na nossa história e a gente ainda assim continuar como eles. Jesus usa 2 palavras para descrever esse estado espiritual que estava na vida deles. Jesus chama ele de nécio, depois chama de tardos de coração. E a palavra nécio, ela tem um significado peculiar, especialmente nesse texto na boca de Jesus. Ele diz anaetos, que quer dizer alguém que não tem personalidade, alguém que não tem convicção. Se fosse para traduzir de maneira mais grave, seria alguém que não tem caráter, não tem identidade. Sabe, em outras palavras, o que Jesus está chamando eles? Está chamando eles de piolho, vai pela cabeça dos outros. Vocês não têm entendimento, vocês não conseguem ler a história com os olhos de vocês. Vocês são conduzidos pelos outros, nunca são conduzidos por Deus, nem pelo Espírito, nem pela presença dEle. Será, irmãos, que a gente não tem sido conduzido demais pela Globo News? Será que a gente não tem sido conduzido demais pelas decisões, pelos impropérios que acontecem lá em Brasília?
Será que a gente não tem sido conduzido demais pela universidade, pelas ideologias múltiplas que têm tomado a nossa sociedade? Será que a gente não tem sido conduzido demais pelas nossas próprias decepções pessoais e crises que passamos e sofrimentos? Será que a gente não tem sido continuamente como anaetos? Ou seja, pessoas sem personalidade, pessoas sem caráter, pessoas sem existência real, afinal de contas são pessoas que não têm etos, não têm vida, nécios. Jesus está dizendo, vocês conviveram, vocês provaram, vocês viram, vocês ouviram, no entanto vocês não têm dentro de vocês. São conduzidos e guiados pelos outros, pela cabeça dos outros, como se vocês fossem piolhos. Tardos de coração, traz uma ideia de endurecimento no coração. E é claro que se a gente vai sendo conduzido pelas notícias e pelas informações e pelos outros, é bem provável que o nosso coração seja tardio. Tardio para se alegrar. Tardio para reagir à presença de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente passa o culto indiferente? Quantas vezes a gente vem para a igreja, mas a gente não vem para servir, não vem para adorar, a gente vem para a missa. A palavra missa quer dizer um sacrifício. Está fazendo um sacrifício, eu tenho que ir, eu vou. Vem por causa de uma consciência deturpada, porque não anseia por Deus, não espera por Deus, porque está simplesmente com o coração tardio, não sente mais, não se privilegia mais com a doce presença do Espírito. E quando a gente não tem a presença de Deus, pode tudo funcionar. Pode o ar-condicionado funcionar e o clima ficar bom. Pode nem ter goteira batendo na sua cabeça. Pode o som ser bom, pode o coral cantar bem, pode o louvor cantar bem, pode tudo funcionar e ainda assim você não tem vida. Porque quando a gente não vem pela presença de Deus, qualquer coisa é motivo para a gente reclamar, para resmungar e para falar mal. Porque a gente está cheio de má notícia. Dentro de nós está brotando o fosso e o esgotamento existencial. Fede, cheira mal. Anaetos, nécios, tardos de coração. Deus pode estar do seu lado, como Ele está. Deus pode abraçar você. Deus pode falar com voz audível. Faz muito pouca diferença porque é pessoa sem caráter. Ou sem identidade. É gente que não tem um coração sensível mais. É tardo de coração. Impressionante Jesus usar essas palavras para aqueles homens. Alguém pode dizer assim, foram ríspidos com ele, ele foi lá e foi ríspido também, meteu a tapa. Como eu falei, Jesus sabia dizer as verdades com um amor incrível. Porque depois de Jesus dizer isso, ele começou a expor as Escrituras, começando por Moisés. Isso quer dizer que Jesus começou a expor as Escrituras, não a partir da história de Moisés, mas a partir dos manuscritos de Moisés, quer dizer que ele começou em Gênesis. E quem de nós não queria ser uma mosquinha para estar ali voando enquanto Jesus explicava tudo o que nas Escrituras relatava a respeito de si mesmo? Quem de nós não queria ser um grilo, sei lá, um piolho, para estar ali e ouvir do próprio Jesus todo o discernimento espiritual nas Escrituras a respeito de quem Ele é? Vou dizer a você, irmão, o que tira a gente dessa letargia, dessa coisa morna, dessa coisa esfriada, dessa coisa sem sentido, dessa praga chamada religião, que faz a gente participar das coisas, que faz a gente estar presente, mas a gente só tem coração azedo. O que tira a gente disso é quando finalmente a revelação das Escrituras brota dentro de nós.
E isso só vem na ressurreição. A mesma história acontece quando ele aparece no meio dos discípulos, naquela casa fechada. Tem um versículo que me tocou tanto o coração, versículo 41, dê uma olhada. Os caras estão retrucando, eles estão com muita dificuldade de acreditar. Então veja o que diz o versículo 41. E por não acreditarem eles ainda, Jesus já disse assim, olha, pode tocar aqui, pode me apalpar, você pode ver, olha aqui, olha aqui, olha aqui, tem provas, tem provas, tem provas. Mas eles ainda não acreditavam disso por causa da alegria e estando admirados. Então esse texto apresenta para a gente um outro motivo. É que eu e você temos medo de sermos felizes em Deus. Porque Deus gera um tipo de alegria na gente que faz a gente menino de novo. Faz a gente inocente, faz a gente ingênuo, faz a gente disponível, faz a gente poder ser usado e massacrado por qualquer um, como Jesus foi. Porque a alegria no Senhor gera em nós humildade, gera em nós uma força interior e um poder dentro de nós que nos faz simplesmente disponíveis ao outro, amando e servindo ao outro. Mas eles quando viram, falaram assim, não vou me entregar de novo a essa ideia. Eu não vou de novo ter a alegria da presença dele, porque se eu tiver de novo a alegria da presença dele, eu vou sofrer depois, eu sei que eu vou me decepcionar depois. E quantos estão dentro da igreja assim? Quantos passaram as suas experiências dentro da igreja, sofreram, maltratados, talvez não foram abraçados, talvez não foram acalentados, talvez foram realmente rejeitados e desprezados. Passaram pela igreja no meio do sofrimento e agora eles têm resistência, não só resistência à igreja, mas sobretudo têm resistência a Deus. Não querem mais se alegrar na presença de Deus. Se tornaram cínicos, se tornaram de alguma maneira pessoas que rejeitam a alegria da presença de Deus. Querem a alegria de uma conta financeira, querem a alegria de umas férias no exterior, querem a alegria dos elogios e das honrarias humanas, mas não querem a alegria do poder do Espírito. Porque a alegria de Deus faz-nos disponíveis. Faz a gente servo, faz a gente poderoso em obras. E alguns aqui estão vacinados dizendo, tá bom, eu vou para cultos, eu gosto de ir para cultos, mas eu não quero mais servir. E você veio de histórias assim na sua própria igreja, de onde você veio participar da Igreja das Graças. Ou talvez você teve essa história aqui dentro da Igreja das Graças. E está vacinado, cheio de queixas, cheio de murmúrios, porque você não quer sentir a alegria de Deus. A alegria da vaidade, sim. Quando lhe elogiam, fala, você prega bem, você canta bem, você faz como ninguém, você faz uma organização, você faz uma estrutura, você faz, o elogio você quer. Aquilo que vem dos homens enobrece você, mas o poder e a alegria do Espírito, pela presença de Cristo, nós não queremos mais. Fomos vacinados. Estamos com medo de ser frágil, de ser simples, de ser entregue. Igreja do Senhor Jesus, quando a gente não crê mais na ressurreição, e não crê mais que essa ressurreição quer dizer que a vida dele está entre nós. Quer dizer que de fato a presença dele é real e nos abastece, nos nutre, nos alegra e nos enche. Se não queremos mais, se nós queremos um evangelho que vai somente até a cruz, mas não vai até a ressurreição, se não queremos a vida de Deus operando em nós, então, sinceramente, irmãos, é melhor parar de cultuar, é melhor parar de celebrar, é melhor parar de participar de igreja, porque você é um entojo, você é um problema, você está sendo para Deus como alguém que Ele quer vomitar. Não é frio, não é quente, não é nada. Porque na igreja de Deus é para ser gente que tem fome de Deus. Para participar, é de gente que está pronto para ser servo, para dar-se,
para desfrutar dele, para sentir a sua presença entre nós. Porque a igreja que é a igreja, só tem um único Senhor chamado Jesus Cristo. O texto diz para nós que eles não conseguiam acreditar por causa da alegria e estando admirados. Jesus diz: vocês têm alguma coisa para comer? E nas duas vezes, na primeira história, na segunda história, é quando Jesus faz esse vínculo de comunhão com eles na mesa, que eles são restaurados. Os olhos se abrem, porque a presença real de Jesus agora não é apenas pelos sentidos humanos, mas é pela presença espiritual no coração. Quero fazer um desafio a você, assim como o próprio Deus está me desafiando. Eu vou fazer uma breve confissão, porque o tempo já está acabando. Do ano passado para cá, eu me desestimulei muito, mas muito. Me desiludi profundamente. E fiquei assim, resistindo me doar. Justamente por causa disso. E você, quando me ouve gritando assim, pode ter certeza que eu estou gritando é comigo. Tipo assim, acorda, demente. Mas é falando comigo, não é com você. E eu estava resistente a me doar, a me entregar. Eu falo isso para vergonha minha diante de você. Para que você saiba que eu sei o que é isso. Quando a gente está desiludido com pessoas, quando a gente está sofrendo afrontas, quando a gente está sofrendo críticas, quando a gente está sofrendo perturbação, a gente desanima. A gente tem vontade de pular fora. A gente tem vontade de pegar outro barco. Eu sei. E estou confessando publicamente. E o meu desânimo pesou sobre mim, desgastando-me fisicamente. Ao ponto de não restar energia emocional. Eu estava pensando, meu Deus, será que eu vou ter burnout? Será que eu vou ter esse tipo de crise aí que está tendo tanto? Será que eu vou junto nessa leva que está indo? Porque não havia energia emocional. O que eu estou falando para você, eu estou falando de um remédio, o mesmo remédio que Deus tem me dado. As Escrituras. Mas não as Escrituras para conhecimento, as Escrituras para desfrutar a presença. As Escrituras revelando Jesus presente com você. Porque Jesus gera alegria de verdade, motivação de verdade, desejo real, sincero de amar o próximo. Amar o inimigo, amar aquele que fala mal, amar aquele que está criticando, amar e se doar e se entregar e dizer: eis-me aqui, você pode fazer o que quiser comigo, mas eis-me aqui, eu estou disponível. Eu preciso dizer isso diante de Deus para a igreja: eis-me aqui, irmãos, eu estou disponível. Eu quero servir você, eu quero abençoar você, mas eu falo isso pelo poder da ressurreição de Cristo, não porque em mim exista algum poder. Porque se dependesse de mim eu teria desistido. Eu teria pulado fora. O mesmo desafio que o Espírito me deu e tem me dado, eu convoco você. Você a se doar. A cuidar, porque tem muita gente aqui quebrada. E se você acha que está quebrado, pode ter certeza que duas pessoas quebradas não ficam uma grande quebradeira quando a gente está na presença de Deus. Duas pessoas quebradas na presença de Deus ficam duas pessoas curadas. Mas uma pessoa quebrada que não tem ninguém que se importe, talvez demore mais até descobrir a presença real de Cristo na vida dela. Eu queria chamar você para dizer para o Senhor: hoje eu ouvi tua voz. Hoje as escamas foram tiradas do meu olho. Hoje eu ouvi. E hoje eu quero dizer para o Senhor: Deus, eu quero sentir de novo essa alegria, Pai.
Eu quero sentir de novo esse recomeço e essa força, essa vitalidade que vem pela tua presença, pela revelação das Escrituras. Se você estiver querendo, irmão, o meu desafio vem em duas linhas básicas, em duas iniciativas básicas. A primeira, você se comprometer a pegar a Bíblia com seriedade para lê-la. Mas não leia o conteúdo só. Ao lê-la, você diga: Deus, eu queria te conhecer. Te revela para mim pelas Escrituras, por favor, como o Senhor se revelou àqueles discípulos. Te revela para mim. E a segunda linha de ação é você se disponibilizar para servir na igreja. Servir aos irmãos. Não necessariamente você precisa ir para algum ministério da igreja. Mas se você entra na igreja, você não consegue perceber a pessoa que está do seu lado. Para você dar a mínima, se a pessoa estiver sofrendo, se a pessoa estiver... Você nem se importa, você nem observa, você nem olha, não consegue chamar ninguém que você não conhece para o seu grupo pequeno, para interagir com você, para participar da vida comum da igreja. Se isso é uma coisa comum para você, isso é horrível. Quero chamar você para se importar. Para você dizer: Senhor, me usa para ser bênção na vida dos meus irmãos. Me usa. Claro que se você quiser participar de algum ministério, participe, mas eu estou chamando para uma coisa maior do que você participar apenas de algum grupo, ou de algum círculo, ou de algum ministério na igreja. Estou chamando você para participar do corpo de Cristo, da vida de Cristo, se importar uns com os outros e ser bênção uns para os outros. Esse é o desafio. Eu vou orar. E se você aceita o desafio de buscar na palavra o conhecimento da presença de Deus, a revelação da presença de Deus, e também uma disposição pessoal de se entregar, de servir, de ser bênção na vida dos outros, eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria orar por você e orar com você. Se for para você, irmão, desafio. E se você entende assim: sim, eu preciso, eu quero conhecer a Jesus. E também quero servir a Jesus, servir ao corpo de Cristo aqui na terra. Fica de pé, eu quero orar por você. Amém. Ó Deus, Tu estás vendo essa disposição que nasce como fruto da Tua presença entre nós. Quando o Senhor vem pela Sua palavra e começa a se revelar aos corações e às pessoas, o Senhor nos atinge de tal forma que muda o endereço do nosso coração, que nos endireita, nos desentroncha. E eu quero te pedir isso, ó Deus, faz isso mesmo. Porque aqui agora está sendo até fácil a gente se levantar, que a gente está no calor da emoção. Mas amanhã, Deus, quando a gente lembrar das dores, das mágoas, dos ressentimentos, amanhã, Deus, quando a gente estiver no sufoco do trabalho, com a agonia da vida aqui em Recife, é bem fácil a gente esquecer. Então, Pai, porque o Senhor ressuscitou dos mortos, porque a Tua vida é uma realidade, porque esse é o Teu presente, e as ovelhas que o Senhor recebeu, nenhuma delas o Senhor vai deixar se perder, porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra está cheia de promessas a nosso respeito. Eu queria te pedir, ó Deus, que o Senhor pegasse pela mão aqui dos meus irmãos que estão de pé, lembrasse-os, que o Senhor mesmo ensinasse esse caminho e se revelasse a eles, aquecendo-lhes o coração com poder e virtude, Deus, de tal maneira que a gente não resista mais ao Teu Espírito, que a gente não fique tardos de coração, mas disponíveis, cheio de alegria e de renovo, Deus. Faz assim conosco, enche-nos e abençoa-nos, ó Deus. Isso eu te peço no nome de Jesus.